Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 38º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, olá. Eu e Diogo fomos à Tosquia, parece? Verdade. Isso. Eu corto em casa, meu, que eu sou muito frugal. Sim, é que é. Bem, Eu nem preciso. Eu ia dizer que nem preciso cortar, que já cada vez tenho menos cabelo. Portanto, também é outra vantagem. Outro benefício. Eu já comprei várias vezes máquinas de cortar a barba e o cabelo e tenho montes, a toda a barba tenho montes e não consigo, tenho que ir sempre ao barbeiro. Portanto, só faço a barba de 15 em 15 dias, portanto ela deixa crescer bastante para depois ir, e o cabelo de mês a mês, portanto duas alternadamente. Olha, malta, antes de começarmos tudo isto, eu quero fazer um teste às vossas memórias, se não se importam. Estão aqui 10 palavras, deixem-me fugir daqui para vocês. É uma lista de 10 coisas. Eu gostava de saber onde é que eu posso ficar melhor. Vamos devagarinho. Picles de alho, requeijão, salmão, 6 garrafas de vinho, 3 pares de meias, agora vou para o outro lado, 2 hula hoops, o e-mail à Lauren, Paul Newman, veado e um disfarce de coelho. Levem o tempo que quiserem para tentar decorar o maior número de palavras e no fim do episódio, eu vou tirar isto e no fim do episódio vamos ver de quantas palavras vocês se lembram. Deixem-me sair daqui. Estás num laptop, se apontares a câmera para cima. É uma boa ideia. Portanto, se quiserem, deixa eu ver, não, se apontar a câmera para cima, se tirar daqui. Portanto, pronto, eu agora vou tirar isto daqui. Deixem-me só repetir para quem nos está a ouvir: picles de alho, requeijão, salmão, 6 garrafas de vinho, 3 pares de meias, 2 hula hoops, o e-mail à Lauren, o Paul Newman, veado e um disfarce de coelho. Eu agora vou tirar isto de trás de mim, que é para podermos continuar com o nosso grande programa, que hoje vai ser um excelente programa. Como está, malta? Impecáveis. Como é que está aí? Eu pelo menos estou muito bem. Zanzibar. Muito fixe. Estás na praia? Praia. Fui fazer snorkeling, pôr a leitura em dia, falar aqui com o pessoal. Tem sido giro. Viste alguma coisa interessante lá debaixo de água? Peixinhos, muitos peixinhos, corais, um polvo, coisas um bocadinho diferentes, mas muitas cores, mas eu não aprecio bem, porque eu sou um bocadinho daltónico e não consigo apreciar em toda a grandeza de que é todas as cores que há debaixo de água, mas a minha namorada, a Ju, gostou bastante. Boa. Eu foi muito mal em alto mar, fiquei muito mal disposto. Sim, seasick, yeah. Fiquei mesmo, tive de vomitar um bocado e tudo. Mas ela não, ela estava impecável, incrível. Tem um estômago um bocadinho mais forte que o meu. Não sei se é o estômago, se é alguma coisa do aparelho auditivo, não é? Do movimento. Pode ser também. E tu, Diogo, que tal? É mais do mesmo. A minha vida é à frente do computador. Qual é o teu tema hoje, Diogo? Olha, eu trago um artigo que encontrei e que achei interessante sobre um homem que estuda a indústria bancária e decidiu escrever 20 tópicos sobre o que é que interessa na indústria bancária, como investir na indústria bancária, conclusões que ele retira. Achei interessante e trago-vos isto. Boa. Gonçalo, o teu tema? Eu venho falar sobre a inteligência cognitiva
e qual é que é provável ser o nosso pico de inteligência enquanto seres humanos. Boa, isso é interessante, porque aquele teste que eu não, tu mandaste-nos como é que se diz? Um Foi vídeo uma palestra, para vermos, uma exatamente, um vídeo no YouTube, uma palestra do tal gajo que não se sabe pronunciar o nome. Mussuri. Do Depois metemos nas notas. Mabusan, nunca sei. Sim, este é o mesmo que foi ao Acquired? É o mesmo. É exatamente o mesmo. Aliás, no Acquired eles mencionaram esta palestra, isto é uma daquelas conversas que a Google publica muito até no YouTube, Google Talks, e o Monis Pabrai já foi lá, e vão várias pessoas bastante conhecidas. E eu achei esta espetacular porque, embora seja algo ligado a investimentos, vai um ponto de vista mais fisiológico, não é? Vai mesmo analisar o que é inteligência e fala um bocadinho sobre as inteligências, quando é que um investidor tem o seu pico. E achei que era relevante falarmos aqui. Tu mandaste o vídeo, eu vi os primeiros, sei lá, 10, 15 minutos, mas não acabei de ver. E aquele teste que eu vos fiz agora ao início, aquelas 10 palavras para decorar, vem do livro que estou a ler, que é sobre memória e como é que nós podemos melhorar a nossa memória. E depois o objetivo é no próximo episódio dar-vos o truque para se lembrarem de mais, se é que não se vão lembrar de todas, eventualmente vocês podem se lembrar de todas as palavras, de todas as coisas. Portanto, interessado a ver se o teu tema cruza com o livro que estou a ler. Vamos ver. Eu trago-vos hoje Serial Acquirers, tanto em português, talvez adquirentes ou adquirentes em série. Como é que é um acquirer em português? Uma empresa que compra outras empresas. Comprador, não é? Eu acho que posso começar, porque eu vou explicar porque é que quero começar eu hoje. Porque eu li 2 artigos e ainda um vídeo de YouTube para me começar a informar sobre isto, e o meu objetivo é ganhar uma estrutura mental, um framework que me permita depois, sempre que pegar num serial acquire, ter aqui já presente conceitos e saber o que é que posso esperar, o que é que devo evitar, em que fase da vida destas empresas está a empresa que eu estou a estudar. Portanto, encontrar uma estrutura mental para reconhecer padrões, ok? O objetivo é depois simplificar. Eu sempre que olhar para uma empresa, para uma serial acquirer, eu sei que tipo de acquirer é, em que fase está, o que devo evitar, etc, etc. E isto, confesso, como é uma coisa, os 2 artigos são bastante densos, ainda está um bocadinho colado com cuspo, portanto eu posso não fazer disto a coisa mais interessante do mundo, mas vamos a isso e vamos tentar. Portanto, essa expressão é espetacular, meu. Só uma parte. Colada com cuspo. Claro com cuspo. É muito visual, gosto muito. Muito bom. Mas já tinhas ouvido ou não? Já tinha ouvido. Okay. Portanto, vamos a isso. Primeiro, definição de serial acquirers são negócios com vantagens competitivas que fazem com que gerem free cash flow, portanto, são empresas que têm capacidade de gerar dinheiro, mas não têm oportunidades suficientes para reinvestir esse free cash flow de forma orgânica, ok? Ou seja, crescer o seu número de lojas ou crescer o seu número de clientes de forma orgânica, e por isso compram outras empresas, geralmente, e aqui pode não ser, mas geralmente outras empresas privadas, ok? Portanto, são empresas que geram bastante dinheiro, não têm onde investi-lo organicamente, portanto vão à procura de coisas para comprar. Ainda antes de chegarmos aos 4 tipos de serial acquirers, eu lembro-me, tinha isto nas minhas notas, o John Malone, de várias empresas, agora ia dizer de quais empresas, mas basicamente é o tipo que inventou o cabo, ou que desenvolveu a indústria de cabo nos Estados Unidos, e é tido como um dos melhores alocadores de capital e um dos melhores CEOs do mundo. E ele fez muitas e muitas aquisições, eu diria centenas de aquisições, e ele dizia que há 2 tipos de aquisições, na mesma vertical ou noutra vertical. E eu, quando digo vertical, é, por exemplo, se eu sou uma empresa de comida, a minha vertical é comida. Se eu sou uma empresa de mecânica automóvel, a minha vertical é mecânica automóvel. Portanto, na mesma vertical, se ele fosse comprar uma empresa, ele despedia o management e substituía por si próprio, pelo seu management, porque existia ali uma redundância
que levaria a uma ineficiência, mas se comprasse noutra vertical, por exemplo, se ele fosse uma empresa de cabo, que era o que era, e fosse comprar mecânicos, ele não despedia ao management, porque era um negócio completamente diferente e porque o management tinha sido à partida o responsável pela qualidade que ele estava a reconhecer. Portanto, passada esta nota, 4 tipos de serial acquirers de acordo com os 2 artigos que eu estive a ler. Roll-ups, acumuladoras, plataformas e holdings. Já vamos às 4 em detalhe, mas repito, roll-ups, acumuladoras, plataformas e holdings. Há 2 atributos inerentes às 4 que fazem das serial acquirers um universo interessante para nós investidores procurarmos empresas boas. Primeiro, conseguem investir grandes quantidades de capital, e se formos a ver, eu posso estar errado no que estou a dizer, mas provavelmente as serial acquirers não dão grandes dividendos, porque como têm a capacidade de comprar outras empresas, ou têm esta tendência para comprar estas outras empresas, aproveitam o dinheiro e em vez de o retribuírem vão continuar a investir e a aumentar o seu tamanho, e são muitas vezes overlooked e underestimated, e eu não traduzi isto para português propositadamente. E porquê é que são normalmente overlooked e underestimated? Primeiro, três pontos. Primeiro, porque normalmente, regra geral, a maior parte das aquisições destrói valor. Há aqui muito de ego, muito de imperativo institucional, muito de ir para o clube de golfe os CEOs dizerem que acabaram de fazer uma aquisição muito grande, muitas vezes não se focam naquilo que realmente é importante, que é trazer valor para o acionista. B, complexidade, obviamente, uma empresa que compra outras empresas tem uma maior complexidade de contas, de operações, etc, etc. E C, uma muito interessante, a incapacidade dos analistas, normalmente do Wall Street, de incorporarem as aquisições nas suas projeções e estimativas. Há uma muito conhecida que o Diogo conhece, que é a MTY, que é a MTY Food Group, que é uma empresa de franchisor de negócios de comida. E se vamos a ver os analistas que seguem a MTY há anos e anos que ela cresce, é uma 200 bagger que cresce por comprar outras empresas e fazer com as sinergias de comprar tudo junto, etc, etc, fazê-las à partida vender mais. Os analistas são incapazes de projetar o crescimento da MTY no futuro com aquisições, sendo que há 30 anos que a MTY cresce por aquisições. É interessantíssimo isto. E aqui está, então vamos lá, roll-ups, eu vou deixar as holdings de lado. Se tu fores ver, eles nem têm nenhuma marca, há assim 2 ou 3 que são maiorzitas, mas não há nenhuma marca dominante que esteja a crescer há 30 anos. Eles simplesmente vão comprando mais marcas, eles não têm nenhum caso de... Na verdade, eles nem crescem muito, as same store sales muitas vezes são negativas, mas os gajos conseguem mesmo assim pagar o suficiente, pagar um múltiplo suficientemente barato para compensar as same store sales negativas ou flat durante muito tempo. E daí também que ela muitas vezes tenha estado barata e incompreendida. Roll-ups, vamos ver. Os 2 artigos, os 2 tipos, um dos artigos bebe do primeiro artigo, ignora um bocadinho as holdings, que são normalmente empresas com negócios não correlacionados. Uma delas, a maior, mais conhecida, a Berkshire, mas há outras, por exemplo, a IAC, a IAC, que tem, por exemplo, a Investopedia, que nós conhecemos bastante bem, e por acaso fez o spin-off, mas tinha a Match.com, que era uma concorrente do Tinder, por isso... Na verdade, desculpa, eles têm o Tinder, a Match tem o Tinder. Eu estava a dizer isto e estava a pensar, será que eu estou errado? A Match tem o Tinder, tem o OkCupid, é a maior plataforma Ainda bem que tu me corrigiste. Mas pronto, isto para dizer, tem um negócio de dates, de encontros românticos e um negócio de esclarecimento de investimento. E tem muitos mais negócios, tem muito mais mídia. Sim, fez também o spin-off da Vimeo e tem agora, a maior empresa que tem agora neste momento, salvo erro, é a Angie, que é uma plataforma de internet que permite ligar os trabalhadores de canalizadores e aqueles trabalhos de casa, pinturas e afins, a quem precisa destes trabalhos só pontuais em casa
E é aqui Vejo que a já andaste a plataforma. estudar. Não, eu gosto muito da IAC. Como é que isto está ligado ao John Malone? Como é que se chama? O Miller. Barry Diller. Barry Miller. O Barry Miller trabalhou com o Malone e aliás, a IAC fez parte da Liberty e foi tipo um spin-off ou uma coisa assim, e eles estiveram juntos a desenvolver várias coisas dentro da Liberty, até que se separaram porque o Malone convenceu obviamente o Miller a dizer que se ele quisesse ficar incrivelmente rico, realmente era de ter equity. E o Miller olhando para o Malone, só faz sentido continuar se eu tiver mesmo a minha própria equity. E ele seguiu o caminho independente por isso mesmo, por querer ter o seu próprio, digamos, império, ou a sua própria holding. Interessante, e está a correr bem, parece-me. Está a correr muito bem, sim. Pronto, tirando as holdings de lado, quando as holdings de lado, que não é o foco dos artigos, roll-ups. Roll-ups são empresas que estão sempre na mesma vertical e muito homogénea. Por exemplo, vou-vos dar 2 exemplos. O Waste Management, que é uma das maiores, se não a maior empresa obviamente, de tratamento de lixo nos Estados Unidos. E a RIC, que é uma empresa, eu já falei dela uma ou duas vezes, que é uma empresa que compra strip clubs nos Estados Unidos. As duas estão única e exclusivamente numa vertical, uma no lixo, a outra nos strip clubs. A RIC, por acaso, também tem uns restaurantes, mas vamos esquecer isso agora de momento. Portanto, muito homogéneas, têm grandes sinergias de escala, à medida que vão crescendo, têm uma estrutura centralizada, e eu diria que há uma menor dificuldade de integração de integração e de compra em relação aos outros tipos de acquires, porque há um maior número de aquisições sempre dentro da mesma indústria e eles vão conhecendo os concorrentes vão conhecendo-os a eles, vão-lhes dizendo, eu gostava de vender, portanto há como é que se diz, um pipeline de compras sempre muito frequente, porque estão sempre no mesmo negócio e as pessoas vão falando umas com as outras e vão encontrando mais facilmente empresas para adquirir. Aqui nas roll-ups, que são eu destas todas tenho olhado muito mais para roll-ups do que para as outras. Uma das coisas a terem atenção é o addressable market, porque elas esgotam o addressable market. Quando já não houver mais nenhuma empresa de lixo para comprar o waste management, chega a um platô. A RIC, quando não houverem mais cabarés e strip clubs, chega a um platô. E quando lá chegam, normalmente o tamanho cria maus incentivos para o management, porque é muito difícil para uma empresa que esteve a crescer durante 10, 20, 30 anos por aquisição, de repente parar de fazer aquisições e devolver o capital aos acionistas. É-lhes muito difícil e há exemplos de como isto funciona mal. Eu conheço mal este exemplo que vou acabar de dar, que é o da Davita. A Davita é, a par com a Fresenius, são as líderes nos Estados Unidos de clínicas de diálise, e a Davita foi crescendo e crescendo e crescendo por aquisições, e a certa altura quase que esgotou o seu addressable market junto com a Fresenius e faz uma grande aquisição fora da sua vertical e pelos vistos correu mal e ainda está a correr mal. Portanto, nas roll-ups isto é interessante, é ver que quando elas se tornam grandes demais, atenção, se começam a fugir ao seu próprio modelo de negócio, se vão comprar empresas completamente fora da sua vertical. Acumuladores são empresas com várias verticais lá dentro, sem grandes integrações e relações entre elas, e 2 exemplos disto: a Jersey Scientific, que é uma empresa que compra empresas de instrumentos, que fabricam instrumentos científicos, e a Constellation Software, que é canadiana, muito conhecida, que compra empresas de software, um software específico ou em verticais específicas. Há que dizer que a Constellation Software, no meio de todas as serial acquires, é a mais fora de todas. É tipo o tipo do artigo que compara com o Michael Jordan, é tipo o Michael Jordan das serial acquires. E eu nunca olhei muito para ela, e agora do que vi ao estudar isto,
pensei, eu tenho mesmo que olhar para a Constellation Software, já lá vamos um bocadinho mais à frente. Portanto, os acumuladores são caracterizados por uma descentralização, enquanto os roll-ups têm uma estrutura central e um management central, os acumuladores são muito mais centralizados, têm vários managements, compram as empresas e mantêm o management. Normalmente não interferem, a estrutura central não interfere com as operações, só dá toques na estrutura na alocação de capital. Cada negócio é rentável, cada negócio que compram é rentável por si só, ao contrário de algumas roll-ups que tentam as sinergias de escala e tornar negócios rentáveis depois de serem integrados numa estrutura maior. E obviamente tem aqui uma vantagem em relação às roll-ups, que o addressable market é muito maior, porque estão a comprar várias verticais, não é? Mas ao mesmo tempo isto também torna o negócio mais difícil, porque o círculo de competência tem que ser muito maior e existe o risco de comprarem verticais que não conhecem assim tão bem. A terceira é as plataformas, portanto, é uma mistura de acumuladores e de roll-ups, ok? Portanto, existe uma muito conhecida, é a Danaher, nos Estados Unidos, uma grande empresa. Portanto, é um conjunto, basicamente é uma acumuladora de várias verticais e essas verticais são roll-ups, compram várias empresas na sua própria vertical. Por exemplo, a Danaher tem empresas de tratamento de água e life science, e dentro destas duas verticais elas compram, consolidam a sua vertical. Portanto, eu espero que isto não tenha sido muito, eu tenho aqui mais coisas para dizer. Nas roll-ups, atenção ao TAM, quando olham para elas, garantir que ainda é grande e muito cuidado a aquisições fora da mesma vertical. Nas plataformas e acumuladores, quanto mais pequenas, melhores. Se forem muito grandes as empresas, os autores dos artigos defendem que é mais uma questão de múltiplo de entrada do que de crescimento, portanto, value versus growth, e garantir que os incentivos estão muito bem alinhados. Eu dou-vos o exemplo da Constellation Software, que ao comprar empresas, ao comprar outras empresas mais pequeninas, primeiro em relação a todas as outras serial acquirers, a Constellation Software é que consegue fazer um número de aquisições gigante em relação a todas as outras. Portanto, à medida que uma acquire vai crescendo, vai-lhe sendo mais, e podemos olhar para o Buffett, vai-lhe sendo mais difícil comprar outras empresas porque tem que comprar empresas maiores. Existe aqui um risco, diz Gonçalo, estou a ver aí. Eu ia te perguntar se sabes a razão pela qual eles conseguem fazer muito mais aquisições. Vou passar exemplo, a isso a seguir e tu vais-me corrigir se eu não vais essa é muito acrescentar. interessante, sim. Portanto, nós estamos agora a ver, por exemplo, o Buffett a tentar comprar empresas, é-lhe muito difícil porque tem bilhões e tem que comprar muitas empresas pequenas, é-lhe muito difícil porque tem uma estrutura, porque é ele que compra, apesar disso não ser bem assim, há empresas do Buffett que também compram outras empresas, mas é difícil de fazer mover o ponteiro, como se costuma dizer, quanto maior és. A Constellation Software obriga, eu acho que é isto onde tu ias chegar, Gonçalo, obriga as empresas que compra a reinvestir parte do capital, ou seja, a tornarem-se eles próprios alocadores de capital. Portanto, há uma parte do capital que eles devolvem à casa-mãe, ok? E há uma parte que são obrigados a reinvestir com os incentivos muito bem alinhados, focados no retorno sobre o capital investido. Portanto, cada uma das pequenas empresas que a Constellation compra levam ali um crash course de alocação de capital e tornam-se eles próprios alocadores de capital. Era aí que tu querias chegar, Gonçalo? Era isso mesmo e está perfeitamente bem explicado. Só um resumo muito rápido. A Berkshire é conhecida por descentralizar as operações e descentraliza muito bem, tão bem que a holding só tem cerca de 20 pessoas lá, mas eles centralizam toda a alocação de capital. Não é o Buffett que decide tudo, mas pronto, o Buffett, o Ted e o Todd decidem a alocação de capital juntamente com o Charlie e por onde. Agora, a Constellation Software, até a alocação de capital, descentraliza. E permite, e isso é espetacular, é uma diferença muito importante e que permite, lá está, escalar também a compra de empresas que a Berkshire tem mais dificuldade em fazer. É altamente, e eu fiquei curiosíssimo de estudar isto, como é que estas centenas de novos managers que são comprados, se nós vimos o gráfico que aparece nos artigos,
as empresas, quanto maiores são, mais baixo é o número de aquisições, lá está, porque a escala é tramada e é mais difícil de comprar empresas grandes. A única que está lá em cima que não desce é a Constellation Software por causa disto. Eu gostava de, e vou estudá-lo em breve, de entender como é que eles transmitem estes princípios aos managers, como é que lhes explicam o retorno sobre o capital, como é que lhes explicam o que procurar, etc, etc, para 100 ou 200 ou 300, não sei quantos são, managers terem a capacidade de fazerem boas aquisições. Se alguém souber, podem, se algum de vocês souber, diga. Se algum dos ouvintes souber, pode escrever aqui nos comentários. A Constellation Software está no meu pipeline para ir ver há bastante tempo e não tive tempo, mas parece realmente uma empresa muito especial. Tenho visto coisas soltas, lá está este exemplo da alocação de capital, mas também sei que eles nas conference calls são completamente diferentes do resto, em que dão a voz a vários gestores de operações e focam-se principalmente no que está a correr mal e o que eles não estão a gostar. Portanto, enquanto todas as outras empresas que tu ouves, ou a maior parte, tendem a focar-se do que está a correr bem, eles vêm para a conference call dizerem o que está a correr mal, o que é também bastante curioso. E houve agora, eu há uns anos atrás, foi uma das primeiras cartas que eu li, foi as cartas do fundador daquilo. E entretanto ele parou de escrever cartas e voltou a reescrever. Sim, mas voltou a reescrever uma o ano passado. Porque, epá, eu não sei muito bem a história, mas eles também fizeram assim uma aquisição de uma empresa europeia e aquilo é público, aquilo está em bolsa. E a ideia é aquela empresa europeia fazer um bocado o que a Constellation Software fez no continente americano. Portanto, há aí uma compra spin-off, eu não sei muito bem como é que se chegou àquela conclusão. Eu acho que a empresa se chama, o símbolo é TOI, se eu não me engano. Exatamente, Tópicos, TOI. E a ideia é ser uma continuação da empresa à escala europeia. E ele voltou a escrever uma carta o ano passado sobre isso e sobre a estratégia deles para o futuro. É muito interessante. E não é nessa carta que ele também explica que os requerimentos para fazer novos investimentos vão ser inferiores. Ele tinha um threshold que só investia em coisas que tivessem cerca de 20% ou acima de 20% de retorno implícito, e agora está disposto a baixar isso para cerca de 15%. Ok, crescem, portanto, é mais difícil. Ele investia em coisas muito específicas, software muito específico, e havia muita gente que não valorizava este tipo de software, mas agora, como é mais ou menos óbvio que é altamente sticky, a mudança de software, mesmo que seja uma coisa que não é o ótimo, mas tu só mudas se o outro for muito, muito melhor. Portanto, e há mais concorrência e ele baixou um bocadinho aqui os níveis de retorno que espera para o futuro, ou pelo menos está disposto a pagar preço um bocadinho mais elevado. Tenho que ir ler essas cartas, é uma falha muito grande ainda não as ter lido. Pronto, e para terminar, estes senhores, tanto um como o outro dos dois artigos, preferem as plataformas e os acumuladores às roll-ups, acham que as têm menos risco. Porque dou-vos um exemplo, tem menos risco porque à medida que vão crescendo, apesar de terem um maior risco do círculo de competência, mas à medida que vão crescendo vão se tornando mais diversificadas, ao passo que uma roll-up é sempre na mesma vertical e tem o risco de concentração na mesma vertical. É um ponto de vista interessante. Não sei se concordo completamente, concordo com este, mas não tenho a certeza. Isto porque eu ainda não sou capaz ou não fui capaz de olhar para plataformas e acumuladores e descobrir o valor. É a mesma coisa que com grandes conglomerados. A coisa depois torna-se tão dispersa que é difícil. Por exemplo, agora olhando para a Constellation, sem sequer ainda ter estudado a Constellation, vai-me ser difícil entender todos os negócios da Constellation, mas provavelmente o que eu tenho que entender não são todos os negócios, mas sim este modelo de compra e alocação de capital, muito mais do que os negócios individuais. Portanto, foi um enlightenment aqui, mas eu nunca olhei para as plataformas, ou muito para as plataformas e acumuladores exatamente por causa disso, porque normalmente é um sum of the parts e o mercado não reconhece sum of the parts e é assim uma coisa que são sempre mais complexas,
Mas parece então que o truque é não olhar para o sum of the parts, mas entender o modelo de crescimento mais do que as partes individuais. É um ponto de vista. Para terminar, já agora, eles comentam também o perigo dos buybacks versus aquisições. E eles dão o exemplo da AutoZone, de várias empresas que fizeram buybacks. Eles defendem que as buybacks, ao fazer buybacks, uma empresa não está a diversificar. E daí eles confundem um bocadinho com os roll-ups. E ao não diversificar, mais uma vez, existe a concentração numa vertical, e a diversificação, aos olhos deles, é boa porque permite que se os restaurantes têm todos que fechar, temos os mecânicos ou temos, sei lá, outra coisa qualquer. E as buybacks funcionam bem enquanto as empresas estão baratas. A partir do momento em que as empresas deixam de estar baratas, o que é que fazem estas empresas? Qual é a opção para reinvestir os cash flows? Se calhar não têm tantas, ou dividendos, quando seria melhor reinvestirem em negócios e comprarem outras empresas noutras verticais. Portanto, é isto. Chegámos ao fim do meu tema. Diz, Diogo. Não, é complicado a decisão, mesmo se as buybacks, se a recompra estiver barata de ações, porque se forem novos verticais, eu acho que aí é uma questão matemática, não é? Se aquilo que vão retirar das ações verticais compensa ou não os buybacks, mas se for em roll-ups ou se for qualquer coisa que eventualmente fortalece o negócio, eu não sei se isso deveria vir sempre em primeiro lugar. E bem, eu acho que neste ponto era quando já esgotaste o teu, quando uma roll-up já esgotou o seu TAM, imagina, o que é que faz? Vai distribuir capital para os acionistas. Em princípio, eles estavam a dizer com a recompra de ações. Eventualmente, se o múltiplo fica caro, eles deixam de ter esta ferramenta. Portanto, qual é a outra ferramenta que tem? É dividendos, que não são ótimos, não é? Enquanto as plataformas e as acumuladoras nunca esgotam o TAM. Como compram outras verticais, não existe um esgotar de TAM. É o ponto deles. O único contraponto que eu teria é esse medo ou essa preferência por diversificar ao nível da empresa individual, que, no meu ponto de vista, deve ser feito ao nível do investidor, não é? Se tu, como investidor, já estiveres mais ou menos diversificado, não te interessa muito como que cada uma das tuas empresas interessa para aquele ponto que já falámos aqui, que é a resiliência. Não, mas a tua resiliência está salvaguardada como investidor. Não, a resiliência do negócio para que estás a investir, em que estás a investir. Tu queres comprar os melhores negócios possíveis, portanto, os mais resilientes à partida. Certo, mas não tenho a certeza que diversificar por diversificar traga resiliência, porque para já perdes esse capital. E segundo, porque se estás a investir em algo que não percebes tão bem, também é mais provável que destruas valor. Portanto, é preciso ter cuidado nestes pontos. É isso, meus amigos. O fim do meu tema chegou. Quem é que quer ir a seguir? Como é que isto se encadeia? Não há encadeamento dos dois. Vais tu, Gonçalo? Posso ir? Bora lá. Então, só aqui abrir aqui as minhas cábulas. Temos 5 minutos no relógio. Queres recomeçar? Sim, recomeçamos. Bora lá. Então, vamos então para o meu tema, inteligência cognitiva, pelo menos quando é que será o pico da inteligência cognitiva. Vocês chegaram a ver o vídeo? Pai, eu só vi os primeiros 10, 15 minutos, mas tenho guardado para ir ver. Porque muito Diogo, chegaste a ver ou não? Não. Não, boa. Ainda bem que não viram, porque tenho aqui algumas questões que seriam mas têm mais valor. Ouvi o podcast do Adequado. Sim. Não, Isso para quem nos ouve, deixa-me só fazer aqui um parênteses para quem nos ouve. Nós, inicialmente, há 37 episódios atrás, começámos a partilhar os nossos temas uns com os outros, com bastantes dias de antecedência, e o Gonçalo é sempre o que tem a coisa preparada com mais tempo de antecedência, mas depois, devagarinho, fomos, especialmente eu e o Diogo, muitas vezes em cima da hora, arranjamos temas, deixa cá ver o que é que eu ando a estudar, o que é que tem interesse. Mas desta vez, Gonçalo, tu mandaste-nos isso, quando é que foi? Há 2 dias. Há 2 dias, já foi mais em cima da hora desta vez. Já foi mais em cima. Mas ainda bem que não viram, pelo menos acho que torna a coisa um bocadinho mais espontânea e talvez mais interessante. Portanto, a primeira questão que eu teria para vocês seria em que idade é que acham
que estarão no vosso exponente máximo em termos de performance cognitiva? Eu já estou biased nisso, porque já vi muita coisa sobre o assunto. Diz lá. Não sei dizer ao certo, mas eu vou dizer tipo 25 anos. Ok, 25 anos. Eu diria que estou influenciado pelo gráfico que está atrás de ti. Portanto, também diria assim na juventude, assim nos teens/20, sim. Muito curioso. Pronto, vamos ver se as vossas respostas se alteram depois de uma breve explicação que vou fazer. Deixa-me só fazer uma ressalva ao que eu acabei de dizer, especialmente porque agora estou a ler um livro sobre memória e estou a refinar o meu conhecimento sobre isto. Também depende de como é que nós definimos inteligência, ou tu até falaste performance cognitiva, depende do como a definimos. Ok, podemos definir aqui, para efeitos do nosso podcast, que a performance cognitiva é a tua melhor capacidade de tomar decisões. Qual é a altura da vossa vida vão tomar as melhores decisões, quer seja de investimento, Então, quer seja mas aí é outra coisa, exato. Pois, se calhar eu mudo a minha resposta. Mas é isto que interessa em termos de inteligência ou de capacidade cognitiva, não é? É o processamento da informação para tomar as melhores decisões possíveis. Não tenho a certeza, porque tu vais processar a informação provavelmente com mais calma e mais baseado em mais experiência, mas provavelmente aos 20 anos tu conseguires fazer cálculos matemáticos muito mais rapidamente. Okay. O que não quer dizer que seja melhor. Ok, tudo bem. Tudo depende da definição de inteligência e isso vai um bocadinho em linha do que eu vou falar a seguir. Mas então com esta nova definição, vocês alteravam as vossas respostas? Sim. Sim. Para quando? Puxa ali para os 35, 40. Ok, 35, 40. Eu acho que puxo se a história é tomar decisões e não rapidez, ou não, se calhar vem mais para a frente. Se calhar lá para os 60. Ok, interessante. Essa resposta é interessante. E porquê? Porque lá para os 60. Epá, eu dou-te o meu exemplo, ainda interessado exatamente nisso, e que nós falamos muito disso, como é que tu reduzes os teus bias, como é que tu recebes a informação e garantes que porque tens mais experiência à partida. Eu pelo menos acho que me preocupo mais com isso, e aos 20 não me preocupava nada com isso, não é? E tu achas que idade é que tens? 38? 37. 37? E tu achas que aos 60 vais tomar melhores decisões do que tomas agora aos 37? Eu quero acreditar que sim. Não tenho a certeza, mas quero acreditar que sim. Okay. Estou a desenvolver-me para isso, para ser um melhor humano lá à frente. Eventualmente depois metem-se as doenças no meio, não é? Mas quero acreditar que sim. O que não quer dizer que o meu raciocínio seja tão rápido. Aí eu acho que a rapidez de raciocínio é mais lá aos 20 e tal anos. Exatamente. É muito curioso que esta discussão estamos a abordar exatamente o que eu ia falar, que a performance cognitiva é uma função de dois tipos de inteligência diferentes. Não é? E aqui atrás de mim conseguimos ver a inteligência cristalizada, não é? Que é o conhecimento acumulado, é a sabedoria, lá está, o que estavas a dizer, que com o passar da idade vais ficando mais sábio, não é? Vais ter mais experiência, vais sabendo mais coisas, vais estar atento aos biases, ou pelo menos vais ter conhecimento deles. E este tipo de inteligência cresce ao longo da vida, salvo doenças cognitivas ou salvo outro tipo de coisas que possam acontecer na tua vida que não permitam o acumular da sabedoria. O segundo tipo de inteligência é aquele que vocês estavam claramente a pensar quando deram a primeira resposta, os 20 e tais, não é? Que é a inteligência fluida, é a capacidade de lidar e responder à novidade. E o pico desta inteligência, esse sim, é no início dos nossos anos 20 e picos, não é? Quando estamos a entrar para a universidade ou quando estamos na universidade. E depois este tipo de inteligência é sempre a cair. E isto é muito fácil de ver na adoção das novas coisas, da inovação, das novas tecnologias. Para os jovens, não é? É muito, muito mais fácil, tem menos esta ambivalência, não é? Esta preguiça de adaptar novas tecnologias e tem esta capacidade de adaptação. E pronto, ele
ele chega aqui à conclusão, por exemplo, há vários estudos que analisaram os retornos de vários portfólio managers institucionais que gerem fundos e tentaram ver em que altura da vida deles é que eles teriam ou têm a melhor performance em relação ao mercado. E a resposta é entre os 40 e os 45. É o pico da performance. Claro que aqui há algumas coisas A podem interferir. performance de investidor, de investimento, é isso? Exatamente, exatamente. Corrigida pela volatilidade do mercado. Aqui há algumas coisas que servem como contra-argumento, não é? Alguém que seja muito bom investidor poderá ter um compounding tão alto que tenha uma pool de capital tão elevada que isso próprio seja um impedimento de ter bons retornos, ou pelo menos ter ótimos retornos, e não tanto a sua capacidade cognitiva. Não é? E para controlar isso, eles fizeram uma série de estudos, não é? Entre 12 categorias diferentes e tentaram ver em que idade as pessoas tomam geralmente as melhores decisões financeiras. Isto tem como base centenas de milhares de decisões em 12 categorias diferentes, nomeadamente hipotecas, compras de carros, as taxas de juros que pagam, e a resposta é aqui neste segmento, para estas é 53 anos, portanto ele ia entre os 50 e os 55. Claramente um bocadinho mais tarde, não é, do que os portfolio managers, e a razão pela qual não é tão tarde como estavas a pensar, Manuel, aos 60, aos 60 e tal, é exatamente porque à medida em que ficamos mais velhos, não só ficamos fisicamente mais débeis, mas também ficamos mais preguiçosos cognitivamente. Não é? Mas lá está, temos aqui a inteligência cristalizada a ajudar-nos um bocadinho. Eu gostei muito de ler isto, um bocadinho também a pensar... Ler ou de ouvir? De ouvir, desculpe. Sim, de ouvir. Porque eu tinha esse mindset, não é? Que o meu pico provavelmente tinha sido quando estava na universidade, que na altura era muito mais fácil aprender, não é? Eu lia as coisas e era mais fácil memorizar e perceber as coisas, não é? A inteligência fluida era ligeiramente superior ou superior, mas eu não estava a considerar, lá está, a inteligência cristalizada, não é? E a sabedoria ao longo do tempo, e agir ver que ainda estou um bocadinho longe do meu pico de performance, que é curioso. Eu estava-vos a comentar, era o Bill Miller, não era? Que eu vos disse, que eu vos mandei um vídeo e estava a falar. O tipo tem investidor com 71 anos e isto é um vídeo que eu até posso partilhar no grupo de Facebook, se é que não partilhei já. E o tipo estava a falar, estava com um chapéu da Bitcoin e a falar de Bitcoin e blockchain como se tivesse 20 e poucos anos. E eu estava a pensar, este tipo tem 71 anos, tem a capacidade, tem o interesse, a curiosidade e a capacidade de absorver conceitos completamente novos e está aqui fresquinho, a mente, eu estava a vê-lo e estava a dizer, eu acho que estou mais velho do que este tipo que tem 71 anos, fresquinho, com conceitos completamente novos e a absorver, e eu pensar, eu adorava ser assim com 71 anos, então, e acho que não vou ser, mas pronto, estou a preparar para isso, a tentar aumentar a minha inteligência cristalizada, e o tipo, a capacidade de aprendizagem de coisas novas, do tipo, eu estava a pensar, pá, a minha mãe às vezes até tem dificuldade de usar o telemóvel, tem a mesma idade que ele, e tipo, a falar de blockchain e de bitcoins. Eu adorei duas histórias dele, adorei, essa já conhecia, da Amazon e a resistência que ele teve, né? Em relação à Amazon, que eu não sabia, mas ele é o maior investidor privado, individual, né? na Amazon, é a pessoa individualmente que tem uma porcentagem maior, tirando a família Bezos, claro, Okay, tirando claro. a família. E a história dele começar a comprar, né, em 2009, ou o que é que foi, a 8, a Amazon, enquanto estava a $80 por ação, a 90, e a ação veio a cair de 80 para 5. E ele continua a comprar, ele diz que quando acabou,
que o preço médio dele estava nos 15, acho que era à volta dos 15. De qualquer das maneiras, aquilo veio até 5, portanto, de 15 a 5 ainda estava a perder 60%. E estava a perder 90% desde o início. E nunca as vendeu até hoje, não é? Portanto, continua a tê-las. 3.300, só por curiosidade. E a resiliência que aquele homem tem nas escolhas que fez e no percurso que teve, não é? Que foi o único... Pré-crise de 2008, eu acho que ele tem um recorde de anos consecutivos a bater o SP500, que ele teve 15 anos seguidos a fazer resultados melhor que o SP500. E depois em 2008 a queda de 80% do fundo dele, não é? E a recuperação desde aí, e continua cá, não é? E continua a ter retornos bons. E se tu anualizares desde o início até hoje, é um dos melhores investidores que anda aí. E é engraçado que ele conta aquela história da Fannie Mae com o Peter Lynch, não sei se chegaste a ouvir isso. Pá, que está espetacular, que na altura o Peter Lynch ainda está no ativo, isto é pré-Amazon, portanto é pré-2008, e ele, pá, já não me lembro ao fundo da conversa, o Peter Lynch pede-lhe para ver o portfólio dele, e diz que gosta, e depois sugere-lhe uma das ações que é a Fannie Mae. Pá, e o Bill Miller não percebe porquê, e o Peter Lynch explica-lhe a estrutura, diz, pá, a Fannie Mae é uma empresa que está a competir com os bancos, na maior parte do negócio dos bancos é no imobiliário, a Fannie Mae funciona exatamente da mesma maneira, só que não tem os custos, não tem agências, não tem os custos todos descentralizados que tem, portanto, tu tens uma empresa que está a concorrer com o resto do mercado, mas com custos muito menores do que o resto do mercado, por natureza inerente, pela estrutura como é feita. E depois o Bill Miller diz, então, porque é que eles vão ter prejuízos tão grandes e estão a ter prejuízos tão grandes todos os anos? E ele diz, e o Peter Lynch vira e diz, isso cabe agora a ti descobrir porquê. E pronto, e a verdade é que eventualmente ele depois veio a descobrir e veio a comprar, e fez 15 vezes o valor do dinheiro na Fannie Mae, e ele depois veio dizer que a Amazon, apesar de serem indústrias completamente diferentes, a framework era exatamente igual à framework que era para a Fannie Mae, que é uma empresa a competir com uma data de outras empresas do retalho, com custos inerentes mais baixos, porque os e-commerce, a estrutura é muito menos custosa, não é, do que a concorrência, que está a apresentar prejuízos grandes na altura. Portanto, o mindset era exatamente o mesmo. E se ele não tivesse apanhado a primeira, provavelmente não tinha aguentado aquele embalo. Mas qual era a razão específica, ele chegou a dizer, da Fannie Mae para estar a apresentar prejuízos, apesar de ser a mais eficiente? Eu, por acaso, não me lembro. Por acaso, não sei se te lembras. Não, estava aqui a pensar se ia ver ou se não ia ver isso. Mas vejo depois para o próximo episódio. Okay. Mas pronto, é uma história giríssima. Pai, vale sempre a pena ouvir o Bill Miller. Eu não sei se ele explica. Desculpa, eu não sei se ele chegou a explicar a razão de estarem a perder dinheiro na altura. Pois, se calhar não. Mas para mim teve piada porque parecia um bocado o Charlie Munger a falar, não é? Quando ele diz, o que tu queres perguntar é isto, e agora que sabes a pergunta, já podes ir procurar a resposta, não é? Foi um bocado isso que o Peter Lynch fez com ele. Mas pronto, muito interessante a entrevista com o Bill Miller. Mas é isso que tu dizes, pá, parece um miúdo que já tem 70 anos, com o bonezinho da Bitcoin. É um tema que me tem interessado cada vez mais, este, Gonçalo. Pá, ainda bem que tu trouxeste isso, eu quero ir ver essa. É como é que nós melhoramos. Eu já aqui comentei que tenho uma fraca memória e estou agora a começar a tentar melhorar esse lado. Como é que nós melhoramos e nos mantemos, e já no outro dia falámos sobre a reforma e tudo, e nos mantemos cognitivamente ativos e estimulados e fisicamente também. E é o envelhecer, não é velhice, é o envelhecer, e como é que podemos fazer isto melhor do que pior. Porque agora um gajo começa a ver, tem uma dorzinha aqui, no outro dia a jogar pádel, fiz um entorse, nunca sei se é um entorse ou uma entorse, eu vou dizer mas tanto faz. Posso estar errado. Fiz um entorse, e quando era miúdo, passado 2 dias ou 3 ou uma semana, o tipo já estava impecável e novo para a próxima. E agora, ao fim de um mês, ainda está aqui uma ameaçazinha de dor. Portanto, é a consciência de que já não somos indestrutíveis, não é? Que estamos a envelhecer e saber envelhecer com isso. Há uns tempos atrás
não. Tenho um amigo já mais velho, já deve estar perto dos seus 60, cuja mulher não fazia, nem faz, na verdade ele já se separou dessa mulher, mas não tinha ocupação profissional. E estava muito preocupada com o seu envelhecimento facial e olhei para isto e tal, e eu estava a pensar, pá, porque não tenho uma ocupação nada com que lhe prender a atenção e problemas para superar todos os dias e objetivos na vida e tal, este lado da beleza, pode ser o da beleza ou outro qualquer, pesa-lhe muito e tem tempo para se preocupar com coisas que, pá, podia se preocupar menos. Eu agora vou dizer, não são tão importantes assim. Alguém que me esteja a ouvir pode levar isto a mal. Mas eu estava a pensar nisso, e é uma pessoa sem ocupação à partida ou sem alguma coisa para ultrapassar vai ter um declínio cognitivo, acho eu, mais rápido e mais cedo. E como é que nós podemos contrariar isto? É um bocadinho como os músculos, não é? Use it or lose it. Não é? Se não utilizares a tua cabecinha para pensares e para refletir sobre as coisas, ou para resolver problemas e não leres e afins, pá, a tua própria evolução vai sentir que não é muito necessária e tende a decair mais rapidamente. Mas é a mesma coisa com os músculos, tu deixas de fazer desporto ou assim, também sentes essas mazelas no teu próprio corpo. Portanto, eu acho que é muito semelhante. Na verdade, as minhas mazelas têm vindo de fazer desporto. Eu começo a pensar que se calhar devia parar de fazer desporto. Sim, mas eu acho que isso é capaz de ser uma falácia de pessoas que fazem desporto pontualmente. Pois, se calhar é isso. Tens que habituar-te. Sim, lá está, é tudo uma questão de hábito. Se fizeres muito desporto só um dia por mês, isso vai-te sair do pelo. Se fizeres algum desporto todos os dias... Mas também aumentas a probabilidade de ter lesões. E agora? Não sei. Eu faço desporto quase todos os dias e raramente tenho lesões. Mas pronto, pode acontecer um acidente de bicicleta ou assim. Há desporto e desporto também. Uma coisa é andar de bicicleta ou fazer jogging, outra coisa é estar a jogar futebol. É muito mais agressivo jogar futebol, apesar de tudo, do que... Ou ténis, ou paddle, não é? Para os joelhos, por exemplo. Isso depende, mas sim. Mas também tem a ver com treino, não é? Porque tu treinas há muitas lesões que são musculares ou mesmo de outro tipo, mas que têm a ver com o facto do corpo não estar habituado àqueles movimentos. Que mais isso. Mas outro exemplo, e isso está provado empiricamente, é o facto de quando tens a melhor solução para as dores nas costas é, na verdade, mexeres mais e não necessariamente o repouso. Para as dores de costas crónicas, porque deixares ou passares mais tempo sentado acaba por ser pior para essas dores nas costas, o que é curioso e contraintuitivo. Gostei de ouvir isso porque eu sofro de dores nas costas e até já o tinha comentado aqui. Agora vou comprar uma secretária vertical, vou-me pôr em pé, portanto é possível que eu apareça em pé a partir do momento em que comprar a secretária vertical. É aquelas bolas de yoga para estar sempre a mexer o corpo. Eu queria mostrar, acho que também já tinha comentado, não é a bola, mas tenho uma cadeira sem costas, é um banco, que me obriga a empurrar para a frente. Só que depois também, ou seja, ao fim de um certo tempo, porque faz muita pressão nas pernas, nas canelas, as canelas é que ficam... E depois também tens problemas em tudo. Mas daí do teu tema, do teu vídeo, tens aí mais alguns insights assim dignos de menção? Não sei, ele fez um jogo giro para tentar mostrar o que é isto da inteligência fluida, não é? A capacidade de raciocinar rápido. Não sei se querem fazer aqui. Ele é relativamente simples, podemos fazer, acho que pode ser giro. É um teste à vossa... É um teste à vossa inteligência fluida. Eu devo assumir, eu fiz à medida que ele ia fazendo o vídeo e falhei. Portanto, se falharem também não há de ser por aí. E ele perguntou aos software engineers da Google que estavam a assistir e a câmera está por trás e vê-se 80% a levantar a mão na hipótese errada.
Portanto, a Mas falha aí, é aí muito... tu já nos condicionaste, Sim, Gonçalo. o problema destes testes, isto é como aos testes do QI, o problema destes testes é que isso funciona se for a primeira vez que tu fazes. Agora, se E já sem estiveres habituado a explicação, testes, já. Certo, não é? ok, ok, podemos fazer isto Tu de outra queres, tu, forma. Qual é... tu queres estudar a inteligência fluida, não é? Mas se já conheces esse tipo de teste, já tens inteligência cristalizada a compensar aí. E... Ah, Mas mesmo assim, tu basicamente vais ter que quando disser o problema, tu vais sentir para onde é que o teu sistema 1 vai-te levar. Não é? Ok. Depois tens de fazer um esforço grande para perceber se aquilo é mesmo aquela opção ou se é uma das outras opções, e é a velocidade deste processamento que é realmente importante. Pronto, podemos ver, vamos lá ver. Então, basicamente, temos vamos ver se eu não me engano a fazer isto. O João, que é casado, que está a olhar para a Inês. Ai, já sei essa, já fiz essa. E a Inês está a olhar para o António, que não é casado. E a pergunta é, se alguém que é casado está a olhar para alguém que não é casado. E tens duas opções. Sim, desculpa, tens três opções. Sim, não ou não é possível dizer. não é possível dizer. Okay. E tu, Manuel, o que é que achas? Vai, já passei por esta. Bom, ok. O rápido é, não é possível dizer, mas há uma solução para isto. Conseguimos ver rapidamente que o nosso sistema 1 diz que não é possível dizer. Não é? Porque não sabemos o que é a Inês, se a Inês é casada ou não. Agora, o que define a nossa inteligência fluida é a rapidez em que conseguimos chegar a uma das outras duas opções. E se olharmos aqui para a Inês só pode ser uma de duas coisas. Ou é casada ou não é casada. Ou seja, ou é casada ou solteira ou viúva. Portanto, ou é casada ou não é casada. Portanto, se é casada... Ah, exatamente. Se é casada, é ela que está a olhar para o não casado. Se não é casada, é o João que está a olhar para ela. Portanto, sim, de certeza que há alguém casado a olhar para não casado. É isso. E é giro. Este raciocínio, a velocidade em que nós e os nossos ouvintes conseguimos fazer este raciocínio, é que nos mostra qual é a nossa inteligência fluida e este tipo de inteligência que se perde ao longo do tempo, esta capacidade, porque toda a gente consegue fazer este exercício. Podes demorar um dia ou podes demorar 2 segundos. E é esta velocidade que define realmente se temos 20 anos ou se já estamos mais perto do manga. Já estamos mais perto do manga. É a escala. É a escala. Vamos passar ao tema do Diogo? Bora lá. Vamos. Diogo, be my guest. Ora bem, epá, eu também trago este tema porque gostei de ler sobre a indústria bancária, porque eu sempre fui muito reticente desde o início e nunca investi em nenhum banco ou nenhuma empresa do setor bancário, e mesmo relativamente a seguros, apesar de já ter tido um investimento e agora ter outro, e achar que é um negócio ligeiramente um bocadinho melhor que os bancos, também sempre fui muito cético. E isto vem também, provavelmente tenho bias aqui metidos, até pelo o país em que cresci, pelos casos todos que houve em Portugal, e das empresas mesmo em bolsa, não é? Quer do BES, quer do BCP, quer da banca europeia, acho, de uma maneira geral. A maior parte dos bancos, nos últimos 15 anos, na Europa foram horríveis negócios para os investidores, com se calhar algumas pontuais exceções. Sei que o Gonçalo daqui a nada já me ia falar ali do Banco Inter, vamos chatear. Mas a verdade é que ao início sempre foi muito reticente e depois ao estudar um bocado mais a indústria, é efetivamente uma indústria muito com um risco superior à média das indústrias, ou pelo menos é sem dúvida uma indústria com risco superior pelo facto de estar sempre ser obrigatoriamente estar alavancada muito mais do que a maior parte das indústrias, em média. E portanto, sempre quis fugir um bocadinho a isto, mas ultimamente também tenho aberto um bocadinho mais a mente nesse sentido e
e consigo perceber perfeitamente que a banca pode ser bons investimentos, e aliás o Warren Buffett, um dos grandes investimentos da vida dele foi sempre ligado a bancos. Já não estou a falar da seguradora, mas mesmo os investimentos que ele fez com os bancos, quer agora com a Bank of America e o Wells Fargo e etc., quer antigamente. Portanto, apesar de ter estes bias todos, eu consigo compreender o facto de serem bons negócios. E este senhor traz então aqui 20 lições sobre uma pessoa que andou a estudar a indústria bancária ao longo dos últimos anos. Primeiro, isto está em inglês, eu vou traduzir, as minhas traduções vão ser assim um bocado mais corriqueiras, mas pronto. O primeiro ponto é, efetivamente, podem-se fazer grandes fortunas na indústria bancária, mas apenas se conseguir ter lucros consistentemente ao longo dos vários ciclos económicos. Isto depois, o que ele diz é, os negócios bancários não são negócios de se enriquecer rapidamente. Os cemitérios estão cheios de bancos, aí pelo mundo todo, de bancos que procuram lucros a curto prazo em prol dos problemas a longo prazo, e isto advém exatamente do facto de serem indústrias alavancadas, e o mínimo erro ou erros mais pequenos podem acabar logo com o capital próprio. O segundo ponto, o arquétipo de um banqueiro extraordinário, ou de um banqueiro fora de série, foge um bocado ao arquétipo geral que nós temos de um CEO. O que ele diz é que os melhores CEOs tendem a ser muito quietos, cerebrais e confortáveis em bibliotecas, não é? A ler livros, e não aquele tipo de CEO que é muito pujante, com muita energia e capacidade de mostrar e de tomar conta das rédeas das coisas. Portanto, tentem ser pessoas mais introvertidas. Não é que não tenham egos, não é? Como toda a gente, mas têm que ter um temperamento que lhes permita ter muito mais cuidado nas decisões que tomam. São geeks ou nerds. Exatamente. Terceiro ponto. Normalmente, os bancos estrela, numa determinada ciclo económico, normalmente viram párias no ciclo seguinte. Portanto, o que ele diz é que, e isto claramente com exceções, mas empresas que são vistas como, bancos que são vistos como os suprassumos, depois vai saber, e a verdade é que aquilo é muito fogo de vista. E os casos que aconteceu com o Lehman Brothers e o PSK, etc. Portanto, os bancos, isto volta outra vez à história da consistência e de querer não passar despercebido, mas ter muito mais os pés assentes na terra e não estar à procura, lá está, dos melhores resultados possíveis. O quarto ponto é... Isso também, desculpa, tem muito a ver com o facto dos bancos que, normalmente, quando as coisas correm bem, os que correm ainda melhor, ou melhor que os outros bancos, são os mais agressivos. E quando a economia vira, os mais agressivos depois estão mais expostos a todo o downside da economia do que aqueles que foram conservadores ao longo do tempo. Portanto, isso liga também ao perfil de management e do CEO, não é? Se tem um perfil mais agressivo ou tem um perfil mais quieto e de ponderar melhor os riscos e mais conservador. E num banco, lá está, pelo leverage que estavas a falar, é magnificado todo este ego e toda esta maneira de estar, e a política de empréstimo é magnificada pela alavancagem. Portanto, na checklist de investimento num banco, do que eu estou a ouvir agora do Diogo e também Gonçalo, é melhor procurar o banco que perde menos caso as coisas corram mal do que o que ganha mais caso as coisas corram bem. Sem dúvida. Isto porque, e muitas vezes fala-se disso. O Warren, uma vez a falar das seguradoras dele, também disse que no curto prazo, em qualquer ano, ele disse, eu posso pôr os valores que eu quiser aqui, um bocado assim do género. Ou seja, os auditores deixavam-lhe passar o que quisessem se ele quisesse duplicar os lucros daquele ano. Portanto, é muito fácil, a curto prazo, não é aldrabar os lucros, não é? Porque... Massajar. Exato, porque lá está, é só começares a fazer contratos com outros valores, ou se deres créditos de outras qualidades, é muito fácil ganhares negócio e apresentares valores errados, se quiseres ser mais agressivo. Só que depois a realidade, mais tarde ou mais cedo, cai-te em cima. Né? Portanto, e daí também a necessidade de se confiar muito mais na gestão, precisamente porque é muito mais fácil
dar a volta a estes números, não é? E é uma coisa que não acontece numa empresa da indústria, não é? Certamente, a razão pela qual não acontece é porque tanto nos contratos seguros como quando fazes um empréstimo a alguém, tens de estimar as perdas que vais ter e não sabes. E é todo um conjunto de pressupostos que podem ser ligeiramente modificados e normalmente há guidelines, mas tu podes escolher ser mais agressivo quando as coisas correm um bocadinho bem e teres ali uma almofada e depois usá-la. Ou então pode ser mesmo o mais agressivo possível e ir ao limite do que o regulador e os auditores te deixam, e aí está a ter muito menos margem de manobra para o futuro. O que não acontece numa empresa industrial, ou pelo menos não acontece a este nível, não é? Podes mexer nas amortizações e afins, mas não tanto nos pressupostos do teu negócio core. O quarto ponto que ele diz aqui é as culturas mais efetivas assentam em culturas baseadas em altruísmo e universal human desires. Este ponto, eu acho que isto é um bocado genérico a todas as indústrias, não é daqui. É um bocado o fator que ele quer dizer do passar a fazer uma diferença, estares a gerar mais valia social e não em prol do lucro pessoal. Não é? Eu acho que isto é um bocado genérico a todos os setores e empresas. O quinto ponto, os banqueiros tomam melhores decisões quando estão a emprestar dinheiro próprio. Isto também acho que é um bocado, lá está, a ideia dele é em termos de alocação de capital, é os bancos terem, é as pessoas que estão responsáveis pelas decisões, não terem money in the game, mas isso também é um bocado genérico para todas as outras indústrias. Eu acho que estas derivam um bocado das iniciais e do facto de ser, lá está, teres de ter mais confiança na administração aqui do que numa indústria, noutro tipo de indústria. É o chamado skin in the game, não é? Sim. E lá está, pelo efeito de alavancagem, nos bancos ainda é mais relevante. Não é? Sexto ponto, a chave do crédito bancário, do negócio bancário, é ver o que é que os outros estão a fazer e tu não fazeres isso, e fazeres exatamente o oposto. E isto vai um bocado em acordo, isto também acontece muito noutro tipo de negócios, noutro tipo de indústrias, que é, muitas vezes o que acontece numa indústria é tu estás a olhar para os teus concorrentes e vês os concorrentes a treinar determinada decisão, determinada atitude com o negócio, e de repente vai tudo atrás. Ninguém sabe muito bem porque é que aquilo está a ser feito. Aquilo se calhar não faz sentido absolutamente nenhum, mas ninguém quer ficar para trás, ninguém quer ver a concorrência, não é, a fugir e nós a ficarmos para trás e a não conseguir acompanhar, e portanto vamos todos fazer aquelas atitudes e depois acaba por toda a gente estar a fazer coisas estúpidas. Mais uma vez, Maria vai com as outras. E isto acontece em todos os negócios. Eu posso dar um exemplo, agora sem querer dizer se é estúpido ou não é estúpido, mas as empresas de food delivery ligadas à takeaway, de repente, por causa da grocery delivery, agora está muito na moda, entrega de mercearias em casa, há imensas startups agora por aí, e de repente as empresas de food delivery, algumas começaram também a fornecer esses serviços, e de repente todas elas estão a fornecer. Se aquilo faz sentido ou não faz sentido, não sei, mas ninguém queria ficar para trás. E portanto foram todas atrás. E no caso dos bancos, exatamente se os outros estão a fazer algo que é parvo, convém analisar e convém seguir o caminho oposto. O exemplo concreto nos bancos foi o que acontecia até 2008, que era e o mercado até valorizava isto, que era o aumento de volumes, ou seja, o aumento de empréstimos. Não se sabe muito se os volumes eram realmente rentáveis, se os empréstimos que estavam a fazer eram rentáveis, ou se iam ter perdas grandes ou algo, não. Mas quando os bancos anunciavam, e os portugueses, ibéricos e afins, anunciavam resultados, a primeira coisa que os analistas e os investidores iam ver é quanto é que o banco está a crescer o seu loan book. E claramente põem os incentivos desalinhados, não é? Porque o mercado, até o próprio mercado estava a valorizar isto, o crescer só por crescer. E eu imagino que seja muito difícil enquanto gestor de um banco, ver os concorrentes a crescerem, e tu olhas e isto não parece assim muito, isto não parece muito sustentável, mas quando o mercado valoriza esse crescimento, é muito difícil tu seres aquele, então não vou crescer.
porque não é a coisa mais eficiente. É muito difícil. Curiosamente, o Banco Inter conseguiu fazer isso no que toca a crédito ao imobiliário. Foi o único banco ibérico que não emprestou a todas as construtoras e afins até 2008. É curioso, mas não queria puxar muito a brasa para a minha sardinha. Ok, ponto 7. A ideia de que os bancos não conseguem evoluir ou inovar ignora séculos de inovação e de evolução. Os primeiros bancos, os bancos mais antigos americanos, são pré-guerra civil, portanto, sobreviveram à guerra civil, são pré-indústria automóvel, pré-internet, etc. E, portanto, obviamente que para existirem, ainda hoje tiveram que ser capazes de haver mudanças, não é? E se adaptarem. 8. Verdadeiros líderes têm a coragem de seguir o que outros dizem que é simples e clichê. Portanto, ele lança aqui uma frase que é: nunca é a altura errada para tomar a decisão certa. 9. Uma das melhores maneiras de analisar bancos é ver como é que eles se comportaram nas últimas crises, não é? Portanto, olhar para situações de stress, não é? Em 2008, em 2020 agora, e nas outras para trás, e ver como é que foi gerido, são verdadeiros bancos antifrágeis ou não. 10. Os bancos mais eficientes não são necessariamente aqueles que têm os custos mais baixos. Eu gostei de ouvir essa, pá. Um banco típico tem 2 vezes mais faturação que paga de despesas. Portanto, se o objetivo de um banco é melhorar a eficiência, é mais fácil subir as vendas do que diminuir os custos, não é isso? Exatamente. E, portanto, isto vai um bocado contra, não é, a ideia de que, na prática, o dinheiro é uma commodity, não é? E que o melhor banco, não é? O banco com mais sucesso vai ser aquele que tem os custos mais baixos. Um ponto nessa parte é um dos rácios mais usados quando se analisa banco, é o cost to income. Não, e lá está, a maior parte dos bancos está ali à volta dos 50%, que é exatamente isso que estás a dizer, os custos são 50% das receitas. Mas este rácio não leva em consideração o custo do empréstimo. Okay, era aí que eu ia chegar, é só os custos operacional sem juros. Okay. E é exatamente o custo dos empréstimos, não é? Todas as perdas que tens em emprestar dinheiro, que tramam os bancos nas alturas más. Portanto, esse rácio perde um bocadinho esta... Portanto, não só é importante aumentar receitas, não é? Mas também minimizar os impairments quando há recessões. Exatamente. Obrigado, Gonçalo. O Gonçalo é o nosso expert em bancos. Não é? O meu primeiro trabalho era analista de bancos na Ibéria, não é? Trabalhava para o BPI e analisava todos os bancos na Ibéria, excepto o BPI. Você não havia essa política de uma autocrítica e análise? Às vezes pediam-nos para analisar as contas dos bancos, mas curiosamente o BPI era muito conservador em prestar dinheiro aos clientes, mas depois muito agressivo a investir em dívida de outros países. Portanto, eles, com todo o excesso de depósitos que tinham, que não emprestavam por ser muito conservadores e, portanto, não cresciam por empréstimos, investiram todos em tudo, em dívida da Grécia, Irlanda, Itália e Portugal, claro. Mas Portugal é defensável, não é? Porque está a investir no teu país. Há muito poucos bancos que não fazem. Mas ir investir na Grécia só para capturar um bocadinho mais de yield, quando estás a dizer que vou fazer uma coisa diferente, não vou embarcar no Maria vai com as outras e emprestar à economia portuguesa porque está sobreaquecida. Acabou por... não correu mal como todos os outros correram, mas correu mal por uma forma diferente, mas também nesta vontade de ir buscar um extra de yield. Trabalhavas ali no Saldanha? Não, trabalhava no Porto, a sede no Porto do BP.
Eles têm 2 sedes, mas a sede da parte de investimento é no Porto. E gostavas de analisar Bem, eu gostava muito. Eu gostei muito. Era uma vida muito dura em termos de horário, mas gostei bastante. A equipa era fixe. Eu gostei muito, era uma vida muito dura. Não. Como tudo na vida, não há nada que seja completamente boa. Portanto, a vida era muito dura e eu não consegui fazer aquilo por muito mais tempo. Fiz durante cerca de 2 anos. Mas, por outro lado, permitiu-me aprender imenso e a equipa era genuinamente boa e vestia mesmo a camisola do banco, do BPI, e trabalhávamos muito bem uns com os outros. E bem, eles davam tudo, provavelmente ainda dão. Houve uma fusão agora com o BPI, a parte de investimento do BPI com a parte de investimento do CaixaBank, que comprou. E eu acho que, salvo erro, em tudo, foi a equipa do CaixaBank que foi para a frente e absorveu, excepto em Equity Research, que realmente a equipa portuguesa, esta equipa pequena do Porto, ficou à frente desta parte da CaixaBank, o que é notável e fala um bocadinho o quão bons eles eram e são. Maravilha. Vamos para o ponto 11. Ponto 11. A história diz-nos que a indústria bancária não enfrenta nada de novo, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, ao contrário de algumas indústrias, não é, que a maior parte daquilo que estão a passar e das dificuldades são coisas novas e é difícil de tentar ver qual é que pode ser a solução. A indústria bancária é uma indústria muito antiga e a maior parte dos problemas são problemas que já existem há muitos anos e que outras empresas já passaram e pode-se tentar ir analisar imensos casos e tentar perceber qual é que é a atitude correta a fazer. Ponto 12. A leverage é a amiga do bom banco e a inimiga do banco medíocre. Pronto, e aqui o que ele diz é que um banco típico está alavancado, isto depois depende das épocas, não é? Mas está alavancado à volta de 10 vezes hoje em dia. Eu acho que na altura de 2008, pelo menos nos Estados Unidos, a alavancagem chegava a ser superior a 20 vezes. E portanto esta é a história de estares alavancado 20 vezes, deixa-te pouca margem de erro, não é? Se erras um bocadinho, se tens um prejuízo de 5%, se estiveres alavancado 20 vezes, a tua equity desaparece, não é? Entras em bancarrota. Portanto, é muito fácil as coisas correrem mal. Mas, obviamente, o facto de estás alavancado 20 vezes também é muito bom se tu fizeres as coisas certas, porque também te alavanca aos lucros. 13. A estratégia significa muito menos do que execução. Okay? Portanto, aqui é uma indústria que voltamos ao mesmo, é haver consistência e haver racionalidade na cedência dos créditos, né? É o mais importante, muito mais importante até do que a estratégia. 14. Um banco comum gera mais dinheiro do que é possível de reinvestir organicamente. Okay? Portanto, isto para mim, eu nem estava a ler aqui o que é que ele estava a dizer, mas para mim o que significa é que, obviamente dependente dos casos, mas é muito provável que um banco racional esteja a recomprar ações ou a entregar dividendos em vez de usar a maior parte do dinheiro que gera para crescer. Sim, e isso tem a ver com o que estávamos a falar há pouco, a importância de ser conservador. Porque tu podes crescer o que quiseres, desde que até podes chegar ao acúmulo de emprestar dinheiro a 0% ou até pagar para emprestar dinheiro. Portanto, aqui, se tu estás a crescer menos do que podes, é um bom indício para o quão conservador és, enquanto banco. Se bem que, bem, quer dizer, podes sempre comprar ações, mas eu iria dizer que podia ser um mau indício, mas lá está, das melhores empresas financeiras que eu já vi, e dou o exemplo da Credit Acceptance, e também já falámos aqui da AirCap, por exemplo, e outras, muitas vezes são empresas que abusam na recompra de ações precisamente por isso, porque em vez de estarem a crescer só por crescer, mantêm, principalmente então na Credit Acceptance, que nas piores alturas até reduz, não é? até mirra de tamanho, mas é altamente agressiva a pegarem todo o dinheiro que tem e a recomprar as ações. Portanto, e isto
isto é especialmente importante por causa do ciclo económico, não é? Porque quando, no topo do ciclo económico, é quando as pessoas estão mais dispostas, os bancos estão mais dispostos a emprestar, há uma maior procura por crédito também, mas é exatamente o momento em que deves ser mais conservador, não é? Tu deves ser anticíclico, emprestar pouco quando as coisas estão muito boas, e é exatamente nas recessões, quando há uma grande restrição de crédito, em que os bancos deveriam ser mais agressivos, mas normalmente não conseguem, porque estão a pagar todos os impairments e estão todos restritos de capital sobre os empréstimos que fizeram no topo da economia. O ponto há bocado do management e este agora é interessante. O que esse artigo diz é que devemos analisar os bancos ao longo do ciclo, olhar lá para trás nas piores alturas para ver se os bancos se aguentaram, etc, etc. Mas depois qual é importante, se o management muda, eventualmente a execução e a estratégia e todo esse conservadorismo eventualmente pode mudar. Portanto, uma das boas formas de garantir que isso não acontece é ver a cultura do banco, se realmente o novo manager bebe da mesma cultura do anterior, porque podemos estar a olhar para um ciclo e o banco, isto como qualquer outra empresa, mas o banco é mais arriscado, lá está. O banco em 2008, 2009 pode não ser o mesmo banco que é hoje, não é? Os managers podem ser outros, os empréstimos podem ser outros, e depois eu lembro de ver no outro dia um malta a alegar que havia um banco pequenino nos Estados Unidos, eu agora não me recordo do nome, que era muito bom, que era O Ozark, não é? Exatamente. E depois eu vi o Cup e mais malta a dizer, mas estes gajos estão aqui a esticar-se para a Flórida, a fazer empréstimos de construção com risco, etc, etc. Qual é a capacidade que nós temos de saber que tipo de empréstimos um banco está, isto mais ali para o Gonçalo, mas Diogo, se tu souberes, ajuda-me, que tipo de empréstimos um banco está a fazer, que tipo de risco está a correr, tudo isso? Às vezes a priori é difícil. O que aconteceu na Ibéria é quando explodiu quando rebentou a bolha do imobiliário em Espanha e em Portugal, os reguladores obrigaram os bancos a dizerem exatamente o que é que emprestavam a promotores, a construtores e quanto destes empréstimos estava em garantias de terra, de edifícios em construção ou edifícios terminados. Isto foi um requerimento que só existiu depois da bolha rebentar. Portanto, agora tens acesso a esses dados, mas não tinhas antes. Portanto, antes da bolha rebentar era muito difícil perceber exatamente o nível de risco que os bancos iam correr. Portanto, o que me leva a crer que a existir uma bolha no novo setor vai ser muito difícil, que não seja a construção, vai ser muito difícil identificar analisando os setores, porque esses não estão discriminados. Portanto, o que me leva também a crer que dificilmente o setor da construção, pelo menos nos anos futuros, na Ibéria, será o vetor que leva a próxima quebra dos bancos, digamos assim, porque agora está tudo muito, muito transparente e a crise, e provavelmente os investidores aprenderam alguma coisa com a crise de 2008 até 2012, provavelmente. Mas lá está, respondendo a tua pergunta diretamente, às vezes, muito provavelmente só saberás depois da bolha arrebentar. Claro que como é que estes tipos sabiam que este banco, Ozark, estava a emprestar a construtores na Flórida? Sim, depois há diferentes requerimentos, os reguladores dizem o que é que tens de dizer e tu podes dizer que estás a emprestar a construção na Flórida, ou normalmente há disclosure obrigatório muito relacionado com a construção, portanto deve vir daí, por causa da crise subprime também nos Estados Unidos, tudo isso é um enforcement no relatório, portanto provavelmente no relatório de contas consegues ver quais são os segmentos que as empresas têm. Há uma parte que diz que segmentos onde os empréstimos, onde o loan book está alocado, quer seja a particulares, consegues sempre ver particulares, hipotecas, construção, o resto das empresas, consegues sempre ver também normalmente por lares, empresas de grande dimensão, em termos de volume de vendas, média dimensão e baixa dimensão,
e consegues ver todas as garantias. São garantias reais, são avales pessoais, obviamente as reais oferecem mais proteção. Portanto, no relatório de contas, ao haver essa informação, está no relatório de contas. Okay. Diogo, temos mais pontos? Sim, mas não estão todos, não é? Ou eles não têm de discriminar todas as garantias, todos os empréstimos e todos os avais. Não, então, está agregado. Os bancos têm de dizer qual é o loan to value. Têm de fazer tipo um quadro com estes créditos têm um loan to value de 90%, estes têm 70%, estes têm 50%, tens de pôr os intervalos, portanto, tu podes avaliar o quão, ou pelo menos a exigência que os bancos têm feito em termos das garantias. Por outro lado, o loan to value, a parte do value é subjetivo e são os bancos que avaliam claro que em Portugal precisa ser avaliado por 2 avaliadores independentes. Mas isto, qualquer pessoa consegue se registrar, não qualquer pessoa não, mas é relativamente fácil registrar-se na CMVM como avaliador de bancos. Por 50 euros fazes uma avaliação bancos não, de imobiliário, casas. De imobiliário, exatamente. Ora bem, temos mais pontos, está quase. 15 é a consistência e não a amplitude dos ganhos, que derivam o retorno a longo prazo, isso é mais do mesmo. 16 it pays to act with alacrity in a crisis. Não consigo traduzir isto. Eles têm aqui uma frase, ele deixa aqui uma frase do Jamie Dimon, que é o CEO da JP Morgan há muitos anos, que é gera o teu negócio sabendo que pode estar sol, pode estar chuvoso ou pode vir aí um tornado. E ser honesto em relação à qualidade ao tamanho do tornado. Pronto, se vai dizer que a Bitcoin não vale nada esta semana. Já está sempre a dizer, não é só esta semana. Mas ele tem uma moeda, ele tem a GPCoin. É? É, mas é indexado ao dólar. É tipo blockchain, mas é indexado ao dólar. 17. Quantos pontos são? Só por curiosidade. São 20. Okay. Está a acabar. É que já vamos quase em 2 horas, mas vamos a isso, estou a gostar. Está a acabar. Eficiência e prudência estão em harmonia, não em conflito. 18. E isto vem de acordo ao que o Gonçalo estava a dizer. Dado que a oferta, assim, desculpa, isto a traduzir em tempo real, dado que a oferta do produto principal de um banco, que é os empréstimos, é quase infinita, não é? Podes continuar a emprestar e fazer crescer o teu book value, o teu book value não, os teus ativos, e quase infinitamente. O ónus sobre o crescimento, sobre o crescimento tem que estar no banco, não é? Tem que estar na gestão do banco, era aquilo que estávamos a falar há bocado. Portanto, é preciso ser muito cuidadoso com os créditos. 19. A maior dificuldade de um banco é tentar ao máximo que a percepção e a realidade do banco estejam o mais próximas possível. Isso porque os bancos também vivem muito de confiança e de imagem, né? Como o sistema económico vive muito de confiança. E, portanto, a imagem que um banco tem é muito importante para ela própria. E, por último, 20. O sucesso num banco é, acima de tudo, uma guerra, de ganhar uma guerra de atrito, não é? Como ele diz aqui. Isto porque, desde que o sistema bancário americano foi fundado, há 160 anos atrás, 17.300 bancos já faliram. E isto é 3 vezes mais o número de bancos que estão ativos hoje. Portanto, o que ele quer dizer com isto é que é muito complicado tu, como banco, seres um banco sucedido e que, lá está, é preciso esta consistência, é preciso esta resiliência e é preciso estar continuamente a lutar contra uma indústria que, no geral, vai ter tendência ou tem incentivos para, mais tarde ou mais cedo, tomar más decisões. E tu tens que estar sempre muito, muito focado e muito alinhado, senão a coisa vai correr mal.
E esses dados excluem toda a distribuição de valor ou todos os bancos que se safaram só por fazer aumentos de capital, como o caso do BCP, que quem investiu antes de 2008 está a perder 95%, mas o banco safou-se à base de completamente diluir todos os seus acionistas históricos. Portanto, o banco não foi à falência, mas quem investiu antes de 2008 perdeu assim, sim, perdeu mais do que 90%. E, pronto, a não ser que o banco seja um 10 to 20 bagger daqui para a frente brevemente, o investimento não vai valer muito a pena. Mas, e agora não sei se paga ou não paga, tens que excluir os dividendos. Sim, mas desde, salvo erro, desde 2009 que não pagou dividendos também. Ok. Então pronto. Mas sim, mas deves excluir os dividendos, obviamente. Mas pronto, foi um bocado extenso isto, mas deu para alinhar aí umas ideias. Eu continuo com a minha visão de não tenho capacidade ou não... Está fora do meu círculo de competências. Mas um gajo vai estendendo, vai abrindo o círculo de competência devagarinho, também não há pressa nenhuma. Eu continuo a achar que as seguradoras são quase tão maus negócios, de uma maneira geral, como os bancos, para mim, mas são um bocadinho melhor, porque a grande diferença é que os bancos pagam primeiro e só depois é que vão saber se têm lucro, e as seguradoras recebem primeiro e só depois é que vão saber se têm ou não têm. Mas pronto, mas esta pequena diferença é uma grande diferença. Faz toda a diferença. Exato. As seguradoras têm a vantagem de poder investir o float, não é? E os bancos só podem investir, não podem investir os depósitos como querem. Ou, pelo menos é muito difícil de investir em equities. Os bancos investem os depósitos emprestando às outras pessoas e comprando dívida, principalmente de países. Não tem tanta margem como as seguradoras, principalmente as seguradoras que estão nas Bahamas e afins, que é um bocadinho mais ou a Berkshire no Omaha, que tem mais flexibilidade para investir em equities. E aí, na minha opinião, aí é que vem da grande vantagem das seguradoras em relação aos bancos. É o investimento do float. Malta. Diz Diogo. Não, é isso, mas não deixam de ser, lá está, dois negócios de que muita gente teve grande sucesso. Não é? Não, e houve muita gente muito, muito sucedida. Não é? Sim. E no momento em que estamos no tempo, parece mais ou menos consensual essa ideia que são maus negócios, principalmente os bancos, principalmente europeus. E normalmente nestas alturas há algumas boas oportunidades para ser contrarian. Não quer dizer que existem. No meu ponto de vista, sim, e é por isso que eu tenho Banco Inter. Uma das coisas que poderia ser altamente benéfico para os bancos era se as taxas de juros começassem a subir, se começasse a haver inflação e se as coisas normalizassem um bocadinho mais alto do que tem vindo a acontecer, não é? Que é, na Europa, taxas de juros negativas. Não é? Portanto, isso seria uma coisa muito boa para os bancos, apesar de já estarmos há quase 10 anos com taxas negativas. E ser muito complicado. Eu acho que para aí até é capaz de ser mais complicado para as seguradoras na Europa, porque elas são obrigadas a comprar obrigações. Eu não sei se estou a dizer alguma baboseira, mas tenho a ideia que na Europa as seguradoras e os fundos de pensões, né, são obrigados a ter uma porcentagem grande em obrigações e sim, não é nada benéfico agora hoje em dia, não é? Não é que sejam obrigados, mas têm muitos mais... Ou seja, se comprarem equities, são penalizadas em termos de rastros de capital. Okay. Muito mais do que as seguradoras nos Estados Unidos. E por isso, para serem altamente penalizadas, ou distribuem dinheiro em dividendos, ou aplicam esse dinheiro ou float em obrigações, que são menos penalizadas. Principalmente se forem obrigações com o rating e se forem investment grade. Portanto, há um grande incentivo. Mas aqui não, estamos a falar do ativo, eles não podem distribuir, né? Aquilo é ativo não, é passivo ativo, né? Estamos a falar do dinheiro que eles já receberam, mas que eles não podem andar a distribuir porque não sabem se vão ter que pagar aquilo no futuro. Não, certo, mas quando investes, normalmente o regulador obriga-te a fazer um haircut ou uma ponderação, porque o valor desses ativos pode flutuar e para proteger a policy, quem tem os detentores das apólices, obrigam então a fazer esta ponderação, que no caso das ações é tão grande que por vezes, se tiveres esse excesso de capital,
mais vale distribuir os dividendos e investir o remanescente em algo que tenha uma ponderação mais benéfica. E pronto, olha, é isto. Eu gostei Estava a do tema. tirar notas disto tudo. Estava a tirar notas disto tudo. Diz Gonçalo? Não, eu ia dizer que pareceu longo, mas eu gostei do tema. Eu gostei muito. Não sei se os nossos ouvintes vão gostar tanto como eu gostei. Mas eu achei bastante porque estás dentro. Eu gostei porque me traz um bocadinho de... Como é que se diz? Me aguça o apetite para ir aprender mais. E tu, Diogo? Lá está, eu sempre fui muito cético e às vezes gosto de encontrar-se umas coisas, de aprender um bocadinho mais, porque às vezes o cético é só falta de conhecimento. Exatamente. Não, e essa abertura de espírito é muito importante. Tu já disseste várias vezes, em vários episódios, que não gostas de banca, e hoje trazeres um artigo que diz que investir, a premissa parece ser que investir em banca pode fazer sentido nestas condições, não é? Mostra realmente que tens uma abertura de espírito importante, e isso é importante, é fixe. É de louvar. É de louvar, é verdade, eu costumo dizer isso, não é? É louvar. Malta, antes de terminarmos, vamos ver quantas palavras vocês se lembram da lista inicial. Eu vou começar com o Diogo, mas espera aí, para um não minar o outro, eu agradecia que, sei lá, o Gonçalo tirasse os fones ou que desligasse o teu som, faz como quiser, só para não ouvires o Diogo. Não, força. Então vai, eu vou sair. Diogo, vamos lá. Eu por acaso lembro-me bastante, mas eu sempre tive uma boa memória. Mas vamos lá. Pickles de alho, requeijão, salmão, 6 garrafas de vinho, 3 pares de meias, 2 ula-ups, não sei o que era. O último era disfarce de coelho, veado, e estava a faltar uma ou duas do lado direito. Mas eram 10, tens 8, faltam-te 2. Faltam-me 2 que são do lado direito, falta-me a segunda e a terceira do lado direito. Tu visualizas, tu tens isso na memória? Sim. Ou normalmente eu crio um conceito, associo, não é? Umas coisas às outras, mas aqui era tudo muito disparo. Então pronto, chegámos a 8, queres tentar mais alguma? Não, vá, é isso. Okay. Gonçalo, bora. Então, quantos é que o Diogo conseguiu? Eu consegui 8. Vamos lá, tu agora. 8? Força. Eu lembro-me que eram 10. Dificilmente vou chegar às 8. Vamos lá. O que eu fiz, como te disse há pouco, foi conseguir inventar uma narrativa. Eu funciono muito com narrativas e lembro-me muito bem de narrativas. E basicamente pensei em enviar um e-mail à Lauren. Tinha visto o veado do Paul Newton. Portanto, aqui são as três palavras já. Disfarçado de coelho. Pronto. Estas 4 eu tinha a certeza que ia conseguir memorizar por causa desta narrativa. Agora, sei algumas das outras soltas. Lembro, por exemplo, que havia muitas relacionadas com comida, tipo salmão, requeijão, vinho, mas não tenho, sei que havia vinho, pronto, não sei bem. E havia 3 pares de outra coisa qualquer. Esses aí considera como verdadeiros, ou como acertados ou não? O vinho. Não considero. Se não lembrar de tudo, da palavra inteira. Pronto, então peraí, tu acertaste certinho, o Diogo acertou 8, tu acertaste 6 mais 2 meias, vamos dizer. Okay? Portanto, eram 3 pares de meias e 6 garrafas de vinho. Portanto, estás entre os 6 e os 8 também. A média dos humanos é 7 coisas, a lembrarem-se de 7 coisas, portanto estamos aqui um bocadinho acima da média, depende de como contamos as tuas, Gonçalo, mas estamos à volta da média. Eu gostei como os dois se lembram de maneiras diferentes das coisas. O Diogo estava a dizer que se lembra da imagem, portanto do lado direito e do lado esquerdo, e decorou a imagem. O Gonçalo estava a dizer que criou uma narrativa, pelo menos para as primeiras. Uma das formas, e isto é um exercício do livro que estou a ler, uma das formas de memorizar isto é parecida com a do Gonçalo, que chama-se Memory Palace, o Palácio da Memória, e é, por exemplo, imaginem uma casa que vocês conhecem bastante bem, a vossa casa atual ou a casa dos vossos pais, uma casa que vocês conheçam muito bem.
e ir pondo estes itens todos em lugares específicos da casa, ok? Entram em casa, têm o jarro de picles todo no chão, na sala está um salmão gigante e, portanto, e depois fazer o mais memorável possível estas coisas. Está um salmão gigante a estremunhar-se todo, a molhar a sala toda. Depois estão 6 garrafas de vinho a discutir umas com as outras, todas em cima da mesa e por aí fora. E eu lembro-me das 10, eu tenho uma memória muito má, acho que eu não me lembro de quantas decorei só de olhar para a lista, mas provavelmente 3 ou 4, e consigo lembrar-me das 10 exatamente porque construí esta memória, este palácio da memória. Portanto, na casa dos meus pais, neste momento, está um salmão gigante no meio da sala a mexer-se todo, e está a Cláudia Schiffer a tomar banho de requeijão à entrada de casa, ok? Portanto, estas memórias, quanto mais rebuscadas e mais fora de série seja, mais fácil é de lá chegarmos. Aqui está. Foi Maravilha. Muito giro. Foi Palácio é muito giro. Qual é o livro? de Moonwalking with Einstein. Deixa-me lá ver se está aqui naquele coisa que eu disse dos livros todos. Provavelmente Deve estar, de estará. certeza. Provavelmente estará. Moonwalking. Portanto, Gonçalo, estavas no bom caminho. A narrativa também existe. A malta que decora cartas também usa muitas narrativas. Cada carta interage com outra carta para se lembrarem da sequência. O palácio é outra, e depois há mais umas quantas que eu estou desejoso de aprender para começar a treinar e ser um craque da memória. Diogo, vais encontrar isso? Já encontrei, está aqui. Do Joshua Fowler. Está aqui, Meus sim, amigos, senhor. adorei. Um bom fim de Ótima semana. conversa. Diogo, estamos à tua espera. É isso, olha. Até para a semana. Até para a semana, meus caros. Até a próxima.